vídeo de hoje é um pouquinho diferente, ele vai ser uma coisa meio caótica, freestyle aqui. Que esse vídeo vai ser sobre edição, criação de vetores, tá? Então eu vou ensinar a fazer, deixa eu desligar todo mundo aqui. Vou ensinar a fazer pontos, linhas, polígonos, ferramentas aqui de campos virtuais e também essas observações aqui, ó, caixinha de textos, caso vocês queiram deixar um recadinho para vocês mesmos de ajustes ou para colegas, caso estejam trabalhando em grupo. A primeira coisa a fazer, antes de mais nada, é ligar algumas barras de ferramentas, que são, né, esses botõezinhos aqui que você consegue ligar e desligar. Dá para vir aqui, ó, direto o botão, ali na parte cinza, botão direito, e já ligar e desligar aqui. Por exemplo, esse aqui é uma ferramenta de aderência, então dá para fazer ele aparecer e fazer ele sumir. Tem como mexer aqui, né, todas essas barras para onde vocês acharem que fica melhor. Também dá para fazer isso aqui em exibir barra de ferramentas. Vou dar um tempinho aqui para vocês verem, mas são essas aqui, ó. Atributos, né, coluna para ver a tabela de atributos, barra de ferramentas, annotations, eu vou explicar ali rapidinho sobre o que é isso. Essas de vetorização avançada, formas, malha que a gente não vai entrar nesse mérito nesse vídeo, gerenciador de fonte de dados, projeto, aderência, que nem aquele limãozinho, gerenciar e drawing tool. Beleza. Aí agora vamos fazer primeiro o mais simples, que é uma camada de pontos. Eu vou fazer um gel package. Caso você não saiba o que é um gel package, tem um vídeo aqui sobre formatos de arquivo, eu vou deixar no card e na descrição, que eu explico para que usa o QGZ, o gel package e o shapefile, tá? Então eu prefiro sempre fazer gel package, tem no vídeo lá o porquê. Eu vou primeiro começar salvando o nome do arquivo, tá? Aqui eu vou deixar salvo na minha mesa mesmo e salvei. Aí, o tipo de geometria, é aqui que eu vou definir o tipo do vetor. No caso, vai ser um ponto. Eu vou deixar aqui na coordenada de Curitiba, mas tanto faz, né? Eu vou fazer coisas aleatórias. Um nome de campo. Então, vou colocar um campo nome, que vai ser um dado de texto, poderia ser um número inteiro ou decimal. E eu sou obrigada a colocar o tamanho aqui do comprimento máximo do campo. Também tem como adicionar e alterar esses nomes, tudo que for necessário lá na frente, tá? Então, eu vou colocar aqui um campo e eu vou dar OK. Para editar, seleciona a camada, coloca aqui nesse lapisinho amarelo, começou a alternar a edição. E aí vocês vão ver que vai habilitar aqui vários outros botões também na hora que está alternando a edição. Aí como é que eu começo a desenhar? Eu vou vir aqui nessa opção adicionar ponto, vou clicar e vou sair clicando. Aqui tem uma configuração padrão do QGIS, que é que quando você começa a desenhar, em cada vez vai aparecer essa opção para já ir preenchendo a tabela de atributos. Pode ser bom, caso vocês vão fazer, tipo, por exemplo, só uma coisa, e daí já vai lá e já preenche, né, a tabela, mas pode ser ruim caso vocês precisem desenhar várias coisas, né. Então, ó, vou deixar aqui esse exemplo, vou dar um OK, aí apareceu aquele meu ponto lá. Toda vez eu vou ter que ir e digitar aqui meu campo. Beleza. Como é que eu desligo essa função? Dá para vir aqui em configurações, opções, e aqui em vetorização, olha, ó, pode vir aqui no geral, lá, vetorização, e eu vou aqui, vou clicar em suprimir janela de formulário de atributo após criação. Aí eu vou dando um OK, aí eu já consigo ir desenhando sem precisar ir preenchendo a tabela de atributos. Se eu colocar essa opção aqui de reutilizar o último valor do atributo inscrito, ele vai pegar as configurações, né, a última preenchimento de tabela de atributo que teve. Agora, como é que eu posso ver? Então, eu vou clicar aqui para alternar, né, para ele poder gerar lá o FID, e vou abrir aqui a tabela de atributos, tá? Então, ó, esses dois que eu preenchi, aí eu passei um tempo sem preencher nada,
E aí, quando eu ativei para usar o último campo, ele veio preenchendo já aqui os meus campos amarelos, tá? Ó, se eu vim aqui e criar o ponto e abrir direto a tabela de atributos, ele vai ficar esses autogerar aqui. É normal, tá? Ele só vai preencher depois que parar de editar, aí ele vai colocar os números lá. Então, não se desesperem caso aconteça alguma coisa nesse sentido. Aí a outra coisa que eu posso fazer com um ponto é o que? É mover o ponto, né? Não tem como editar a forma, editar vértice, nem nada. Então, eu tenho essa opção aqui de mover feições, e aí eu vou mover de um lado para o outro aqui. Ah, tá, essa feição está selecionada. Peraí, eu vou selecionar para fora, e agora eu vou mover o ponto. Beleza? Por mais que ele ligue aqui umas opções, que nem de rotacionar, adicionar aqui, não adianta muito, tá? Porque isso aqui não dá nem para fazer com o ponto, nem edição de vértice, nem nada. Esse ferramenta de aderência é legal porque se vocês querem desenhar, ó, ele consegue atrair próximo de um ponto. Então, não é necessário ficar dando zoom aqui para conseguir desenhar certinho em cima de alguma coisa. Então, dá para vir aqui nessa ferramenta de aderência e ir utilizando isso. Claro que vocês também têm que deixar ligado aqui algumas opções, tá? Tem aqui várias para vocês testarem como funciona. E agora, por exemplo, se eu for mover aqueles pontos duplos que eu fiz, ó, move o de cima, mas o de baixo não vai mover, tá? A não ser que vocês venham aqui e selecionem um grupo de pontos, também tem como fazer isso, e daí move todo mundo junto. Essas são as opções para um ponto. Para parar de selecionar, tá vendo que eles ficaram amarelinhos que eles estão sendo selecionados? Dá para parar de selecionar aqui, ó, nesse desfazer seleções. Agora vamos fazer uma linha. A linha já é um pouquinho mais complexa, né, que o ponto. Como eu falei, vamos fazer um gel package. Aí eu vou colocar aqui, salvar na minha mesa. Eu vou colocar já aqui que é um string de linha, mesma coordenada. Vou colocar um campo de nome também, com um número de caracteres. E agora, ó, já viu que mudou, né? Ó, se é ponto, ele aparece aqui ponto. Se é linha, ele já aparece aqui a linha. Então, eu vou começar a edição. Vou desenhar aqui algumas linhas. Tá. Aí é um pouquinho diferente, ó. Vocês vão desenhar com o botão esquerdo e vão terminar a linha no botão direito, tá? As linhas aqui já tem, ó, umas opções mais legais. Então, eu posso desenhar umas curvas. Posso desenhar aqui já, né, umas formas prontas. Aqui tem as opções, né, de como que você vai desenhar isso. Oval, quadrado. Esse aqui, né, com polígonos. Aí dá para escolher ali o tamanho do polígono. Aí, para mover, é a mesma coisa, tá? Então, tem que selecionar o que você vai mover. E aí, você consegue mover de lugar aquilo que você está fazendo, tá? Aqui já aparecem outras opções, por exemplo, rotacionar feição, que era uma coisa que não dava para fazer com o ponto. Aqui tem também essa opção aqui, escalonar, né? Então, eu vou aqui, vou selecionar a linha que eu quero escalonar. Aqui, ó. E aí eu consigo aumentar e diminuir de acordo com o que eu preciso. Esse aqui é adicionar parte, excluir parte, remodelar. Isso aqui é mais, né, para polígono, na verdade. Inverter, quebrar. Ó, esse quebrar é interessante. Então, você pode vir aqui e quebrar, ó, né? Como é que você faz? Ó, você tem que selecionar a linha. Aí você vai vir em quebrar, aí você vai fazer uma linha onde que vocês vão quebrar, tá? É uma linha virtual, ela não existe, na verdade. Então, botão direito para começar, botão direito para terminar, e aí você tem que clicar no botão esquerdo. Não, esquerdo, e daí direito para cortar, tá? Vamos lá, vou falar de novo. Então, vem aqui, por exemplo, essa linha aqui.
Então, vocês vão vir aqui em cortar. Então, ó, botão esquerdo, esquerdo, direito. Cortou. Esse aqui de mesclar, né? Então, aqui ele deu um aviso que não tem suficiente. Então, eu posso pegar, por exemplo, esses dois aqui e mesclar feições. Na hora que você mescla a feição, vai ter que mexer lá na tabela de atributos, né? Porque cada um tem alguma opção. E aí tem aqui algumas coisas que vocês podem, né? Tipo, usar a feição de um ou de outro. Vale a pena ali dar uma olhadinha. Então, ó, agora juntou todas as linhas aqui. Eu coloquei em mesclar feições. E tá. Então, da linha, mais ou menos isso. Ah, aqui tem essa outra opção também, que é de edição de vértices. Então, se eu clicar aqui e vir nessa edição de vértices, eu posso alterar o formato que eu já fiz, ó. Aqui ele também abre uma opção para adicionar mais vértices aonde já foi feito. Se eu vir aqui, ó, e clicar com o botão direito em cima do vértice, vai aparecer aqui o nome de cada um dos vértices. Então, se eu pegar e selecionar vários de uma vez só, eu consigo vir aqui, ó, e alterar todos esses aqui que foram selecionados. Então, se acontecer alguma coisa que eu precisa mexer todos eles de uma vez só, aí você consegue vir aqui nessa opção, tá? Né? Copiar, colar, recortar, que nem qualquer outro software até de edição de texto, né? Tem essas opções de copiar e colar. Então, por exemplo, eu posso vir aqui em selecionar minha feição, vou copiar e vou colar. Aí fica uma em cima da outra, tá? Aí o que vocês podem fazer? Vir aqui em mover feição e colocar aonde vocês acham que fica melhor. Que mais? Recortar, né? Então, recortei e depois eu colei. Beleza? Então, essa aqui foi a parte da linha. Agora vamos para os polígonos. Os polígonos são os que a gente tem mais opção. Então, vamos lá. GeoPackage. Já vou lá escolher a minha pasta. Vou colocar lá polígonos. Tipo de geometria, um polígono, né? A mesma referência ali. Vou colocar o mesmo campo, tamanho. Beleza. Editar o polígono, novo polígono. Esquerda, esquerda, direita, que nem fazer a linha. Esquerda, 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 direita, esquerda, 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 direita. Agora eu tô fazendo Muay Thai, então jab, 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 direto. Vamos lá. Agora tem algumas opções a mais, como eu falei. Aqui, ó, a mesma coisa de curva. Tem aqui para desenhar elipses, quadrado, assim como se fosse a linha. Mover feições, né? Seleciona e move. Rotacionar. Rotaciona e escalonar. Esse aqui também é legal, que é fazer um anel. Então dá para aqui vir direto e fazer buracos. Aqui também tem outras opções. Aí uma bem importante, ó, quebrar feições, assim como na linha, né? Então, esquerda, esquerda, esquerda e corta. A única diferença agora ó, você pode fazer desenhos a mais com isso aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou fazer uma coisa mais elaborada nesse aqui, por exemplo. Então, aqui eu já tenho mais opções. Eu quebrei. E aí, agora eu posso mover, caso eu ache necessário. Vamos ver aqui, ó. Tem umas coisas que aparecem também só quando está selecionado. Por exemplo, mesclar feições. Para mesclar, eu preciso ter duas coisas juntas, tá? Então, vem aqui mesclar feições. Aí tem umas opções de pegar os atributos de um do outro. Tem que dar uma olhadinha depois ali, mais com calma, caso vocês forem usar essa opção. Aí eu posso vir aqui novamente em mover feições, olha. E aí para eu quebrar de volta, ó, eu tenho que vir aqui e quebrar esses dois, ó. Acabou criando uma outra feição ali. Aqui, essa edição de vértice,
Ele é bem bacana porque vocês podem, né, fazer como se fosse na linha, aumentar a linha, clicando com o botão direito em cima do vértice, tem a opção aqui, né, de selecionar, assim como se fosse na linha, e aí alterar o desenho, né, de todos eles de uma vez só. Vou fechar aqui essa opção. Depois que terminar as edições, sempre clica aqui no alternar e salva as modificações feitas. Eu vou colocar aqui esses polígonos para baixo, a linha em cima. E depois tem como, né, fazer as configurações aqui de acordo com o que vocês acharem melhor, né? Caso vocês tenham algum padrão aqui, por exemplo, esse aqui de rua principal. Deixa eu ver aqui o polígono. Vou colocar aqui eles todos rosas. O ponto. Vou colocar aqui um ícone. Tem um vídeo aqui de colocar ícones, SVG, tudo configuração, vou deixar aqui na descrição do vídeo. E o que mais podemos fazer aqui? Ah, vou explicar para vocês como é que edita a tabela de atributos, tá? Então, vem aqui, por exemplo, no ponto. Eu vou vir aqui e abrir. Quando vai a edição aqui, você pode colocar e preencher outros tipos de texto aqui. Depois que altera a edição, também tem as opções, ó, aqui de criar novo campo, excluir campo. Então, por exemplo, eu vou criar um campo aqui qualquer, vou colocar como número, ok? Então, aqui ele só vai aceitar número, tá? Se vocês colocarem texto aqui, ele não vai aceitar. E para excluir o campo, tem que entrar no modo de edição e vir aqui e excluir o campo. Para alterar o nome do campo, vocês vão vir aqui selecionar, abrir as propriedades dessa camada, e aí vocês vão aqui em campos, aí também tem que editar, tá? Então, F de nome, então, por exemplo, quero mudar o nome dessa coluna, e daí eu vou ali e paro de editar, beleza? E por último, que eu vou explicar para vocês essas camadas virtuais aqui, que também chamam de anotações, tá? Então, dá para fazer aqui nova camada de anotações. Então, são desenhos que vocês podem fazer, mas que não vão virar um GeoPackage ou um shapefile na hora, tá? A não ser que depois vocês copiem, colhem e façam uma camada disso. Então, eu posso vir aqui, ó, marcador, linha ou polígono. É a mesma coisa, como se fosse uma camada shapefile, mas ele vai ficar ali apenas como anotações. Posso vir aqui também fazer algumas linhas. Ó, a ferramenta da aderência está ligada, então eu consigo ir fazendo aqui, por exemplo, até contornando o que eu já tenho. A mesma coisa também com polígono, tá? E é como se fosse camadas virtuais, ó. Eles ficam todos juntos no mesmo tipo de camada ali e eles não aparecem caso vocês não queiram que isso aconteça. Vou jogar aqui para baixo. E um outro bem legal também, esse aqui que é a anotação de texto. Se vocês selecionarem aqui para criar uma anotação de texto, aí é só clicar aqui em algum campo, né, em alguma feição, e aí vocês conseguem colocar uma observação aqui. Caso vocês estejam trabalhando em grupo, por exemplo, essa ferramenta é bem interessante para que o seu colega saiba o que você pensou sobre o que foi feito, ou para você mesmo. Eu não costumo usar muito isso, mas eu sei que pode ser muito bacana para quem tem interesse de deixar lembretes para a edição. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe comentário se você tem alguma opção, alguma outra ferramenta que você quer saber como funciona. E até mais!